Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje estudaremos a lição de número 51. Vamos iniciar lendo o capítulo 17 do livro de Atos, dos versos 16 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto eu esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se da reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se no meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Meus irmãos, o título da lição de hoje é Lições de Inovação de um Povo Marcado por Tradições. Eu escolhi começar a lição com a leitura desse texto, porque, primeiro, é um texto incrível, é um texto em que o apóstolo Paulo faz um resumo teológico daquilo que é o Evangelho, apresenta a verdade do Evangelho, do arrependimento, da obra salvífica de Cristo, e faz algo fundamental que está relacionado tanto com a lição passada como a que é proposta hoje. Paulo estava ali em Atenas e ele iniciou um discurso chamando a atenção do povo para o tal Deus desconhecido. Paulo usou um elemento da cultura daquele povo, usou aspectos do discurso, da retórica, tudo mais daquele povo, daquela época, para anunciar para aquele povo a palavra de Deus. Isso nos mostra grandes lições, nos traz grandes lições. Como é necessário nós comunicarmos o Evangelho de forma que seja entendível ao outro, de forma que o impacte em sua cultura, em sua sociedade, em seu contexto, mas sem deturpar o Evangelho. Paulo é bem claro, ele fala do Deus desconhecido, mas ele não vai tecer elogios àquele povo, ele vai focar no desconhecimento daquele povo em relação ao verdadeiro Deus. Isso é lindo. Isso nos mostra que a lição vem tratar hoje,
que é necessário ajustes e mudanças estratégicas como forma de compartilhar a mensagem de salvação. Se formos pensar no próprio Cristo, no próprio Jesus, a razão de nossa fé, o Filho de Deus se encarnou como um homem pertencente a um tempo e uma cultura. Jesus não veio além do seu tempo, ele veio no contexto, participou desse contexto. Se pegarmos os discursos de Jesus, as suas parábolas, apesar das parábolas terem uma validade, terem um significado, uma importância atemporal e que é válido para nós até hoje, né, com lições magníficas e fundamentais, elas foram feitas num contexto. Jesus falava de modo que aqueles judeus daquela época entendessem sobre pescaria, sobre plantação, sobre outras circunstâncias que faziam sentido para os ouvintes daquela época e que se aproximavam no máximo com o dia a dia daquelas pessoas. E outra lição que Jesus também nos traz é a quebra de paradigmas na comunicação. Como às vezes é importante a gente quebrar preconceitos, preconcepções e de nos aproximarmos com pessoas. A gente é tão fácil em julgar, a gente é tão fácil em criar barreiras que o Espírito Santo não cria, né, para comunicar o Evangelho, pessoas de outras crenças ou com outro modo de ser, de agir, de ver o mundo, com outros pensamentos políticos, com outros pensamentos religiosos, enfim, de outros contextos. E como é que é importante quebrar, muitas vezes, barreiras que o tradicionalismo, como estudamos na semana passada, traz muitas vezes. Jesus, em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13, a palavra de Deus cita a cura de um servo de um centurião romano. Aquele centurião se aproxima de Jesus e Jesus declara que aquele homem tinha muito mais fé do que muitos ali, porque ele fala que ele não era digno de que Jesus entrasse na casa dele, mas era só Jesus mandar e o seu servo seria curado, e isso aconteceu. E outra quebra de paradigma foi quando a mulher com fluxo de sangue vai até Jesus e toca em suas vestes, nessa passagem tão linda que todo mundo conhece, que muitos de nós, né, eu espero, conhecem, e Jesus fala: vai em paz, a tua fé te salvou. Aquela mulher, na época, era considerada impura. Já era complicado uma mulher chegar até um homem para conversar, enfim, no meio da multidão, principalmente no contexto judaico. E uma mulher com fluxo de sangue, nessa condição já era considerada impura. Então, Jesus também quebra esse paradigma, né, de se aproximar das mulheres. Isso também serve de lição para nós, né, como ajustes e mudanças que é necessário na nossa visão, nas nossas estratégias para anunciar o Evangelho de Deus. E fazendo aquele mesmo esforço das lições que a gente tem estudado, que é tentar juntar as coisas da palavra, da lição que a gente está estudando, os assuntos, com exemplos de Minas Gerais, do nosso contexto como mineiros. Ele dá 3 exemplos de adaptações à cultura mineira no novo contexto cultural, no novo contexto que o mundo vive, para ter algum tipo de sucesso, né? Então são três áreas, na verdade, relacionadas à economia. O primeiro é a questão dos produtores de queijo na Serra da Canastra, o segundo dos plantadores de batata na Serra do Salitre e os cafeicultores do sul de Minas. Cada um teve que fazer adaptações no seu modo de produzir, né, tanto o queijo, quanto a batata, quanto o café, para aumentar a produção, né? Então eles tiveram que romper um pouco com a tradição, com aquilo que já vinha sendo feito há dezenas de anos, né, pelos seus familiares, pelos seus antepassados, para poder obter sucesso na economia, para poder conseguir produzir produtos de qualidade. E, por exemplo, o queijo de Minas Gerais, que foi reconhecido como um patrimônio imaterial, né, do Brasil. E para ter esse tipo de certificação, para poder ganhar o mercado tanto nacional como internacional, teve que ter uma série de adaptações, né, na questão da qualidade do queijo, no modo de produção, para que isso fosse alcançado. Então teve que quebrar uma certa barreira da tradição das famílias, como vinha sendo produzido ao longo dos anos, para que pudesse ter esse boom, esse alcance
para outros lugares, além daquela região. E o autor coloca isso como um certo exemplo, né, que como a gente deve manter as tradições, no sentido, né, a tradição apostólica, a tradição do ensino dos apóstolos, o ensino da palavra, nossa base de fé, a gente tem que continuar nisso, inabalável, mas a gente tem que entender o contexto que a gente vive, as necessidades do tempo que a gente vive e responder realmente as perguntas que estão sendo feitas, né? Não tentar responder perguntas que ninguém faz, mas entender, se colocar no lugar do outro e perceber as limitações, às vezes, as visões de mundo, né? Se colocar, ter essa empatia e comunicar o evangelho de modo que o outro consiga entender, de modo que o outro, que faça sentido na vida e na cultura do outro. Mas esse evangelho deve ser anunciado de um modo que contextualizado, mas nunca adulterado. Né? Tem que continuar sendo um evangelho que traga mudança de vida e um evangelho que traga transformação. Mas o que muito nos conforta e nos alegra é que a obra não é nossa, a obra do Senhor, que a gente sempre é dependente do Espírito Santo, não é nunca com a força do nosso braço, mas é na dependência do Espírito que conseguimos comunicar a palavra de modo que produza bons frutos. Muitos de nós conhecem a parábola do semeador, que é registrada lá no capítulo 13 do livro de Mateus, e o que muito me alegra é que, ao meu ver, essa parábola diz muito mais em relação aos solos, né? Ou seja, dos tipos de pessoas que encontramos ao longo do caminho, do que das qualidades e das estratégias daquele que semeia. Né? Então, de acordo com a parábola, nós encontraremos todo tipo de solo, aquele arenoso, mas também aquele entre espinhos e aquele que vai gerar frutos, aquele em que a semente da palavra vai entrar na terra e realmente vai germinar. E graças a Deus por isso que o nosso trabalho não é em vão, porque ele é ancorado na palavra que é eterna. Então nós tiramos isso como conclusão, de que devemos conhecer as mudanças sociais para comunicar a mensagem salvadora, sem perdermos a essência do puro evangelho, aquele que gera arrependimento e produz mudanças. Mas não devemos ficar ansiosos ou preocupados. Trabalhamos duro para cooperarmos com a obra de Deus, pois essa é a vontade dele. Mas não podemos nos ancorar na eficácia de nossas estratégias, na força dos nossos braços, mas na ação do Espírito Santo, na própria palavra que permanece para sempre. Então, irmãos, que possamos pensar nisso, possamos entender o contexto que a gente vive, talvez estratégias que a gente fazia antes na igreja, antigamente não funcionam hoje. A gente tem que pensar, né, nesse mundo pós-moderno, na contemporaneidade, no mundo urbano, urbanizado, que as pessoas estão com tanta correria. O que é melhor? Como é a melhor forma de comunicar o evangelho? Quais são as melhores formas? Talvez investindo no relacionamento, investindo no estudo bíblico, em pequenos grupos, não sei, é o Espírito Santo que nos dirige, o nosso papel é sempre nos colocarmos na direção de Deus e diante da vontade dele, para que nós possamos ser mãos dele aqui na terra e possamos efetivamente ser sal e luz e causar alguma mudança aqui. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse domingo, mais essa oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Pai, pedimos que o Seu Espírito Santo confirme essa palavra em nossos corações e que possamos tirar o máximo de proveito, Senhor. Que possamos aprender com as palavras de Paulo, com as atitudes dele, que através da sabedoria dada pelo Teu Santo Espírito conseguiu pregar o Teu Evangelho naquele contexto, em Atenas daquela época, Senhor. Que possamos também ser imitadores de Cristo, que não viu barreiras sociais, econômicas, culturais, para pregar e fazer a Tua vontade, Senhor. Mas antes rompeu tudo isso em prol da Tua vontade e para cumprir a Tua palavra, Senhor, para que Teu reino fosse estabelecido na terra através dele, através da obra salvífica, Senhor, que estava predestinado desde os tempos antigos, Senhor.
que possamos nos colocar, Pai, na Tua direção e que possamos ser verdadeiramente instrumentos do Senhor, Pai. É o que te pedimos, Pai, com perdão de nossos pecados e pela graça do Senhor. No nome do Senhor Jesus, amém.